Olá! Mais de 31 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil foram feitas ao Disque 100 no ano passado. E esses são apenas os abusos contabilizados. Milhares de outros ficam ocultos sem que a verdade venha à tona, especialmente porque muitas vezes a vítima não compreende ter sido abusada pela falta de informação sobre o tema ou pelo vínculo com o agressor. Essa luta contra o abuso sexual infanto-juvenil é o tema do primeiro programa Por Elas deste ano. Estamos em pleno Maio Laranja, campanha que traz esse assunto para ser debatido por toda a sociedade. Somado a isso, a tragédia climática que assola o Rio Grande do Sul e a consequente necessidade de abrigamento de famílias inteiras em pavilhões, ginásios, estádios e outros locais de convivência conjunta, descortinou ainda mais a necessidade da vigilância constante com as nossas crianças e jovens. Participa do nosso programa de hoje a defensora pública Deise Sartori. Dos 12 anos na área, há 8 ela atua na Defensoria Especializada em Direito da Criança e Adolescente e a partir de 31 de maio assume como titular da nova Defensoria Pública Especializada em Atendimento Integral à Mulher Vítima de Violência Doméstica aqui em Novo Hamburgo. Deise, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Por Elas, primeiro programa de 2024 e já trazendo esse tema tão forte e tão necessário à luz do debate por toda a sociedade. Obrigada, Tati. Obrigada pelo convite. É uma oportunidade para a gente trazer a atuação da Defensoria e a maneira como a gente pode ajudar a combater, né, esse crime tão grave, assim, tão preocupante na nossa sociedade contra a criança e o adolescente. Você que é defensora pública há 12 anos, há 8 especificamente trabalhando com crianças e adolescentes, né? Qual o papel, então, que a Defensoria Pública ela desenvolve nesses casos de abuso e também de exploração contra as nossas crianças e adolescentes? Bom, Tati, acho importante a gente trazer informação de que a própria Constituição Federal já trouxe que a defesa do direito da criança e adolescente é prioridade do Estado. Então, para a Defensoria também é um assunto que é prioritário. A gente, então, atende a população de Novo Hamburgo e de todo o Estado, sempre visando o atendimento dos direitos da criança e do adolescente, na área da educação, na área da saúde, mas também na área da integridade física e emocional. Isso como prioridade para a Defensoria Pública. Então, em todos os municípios há um defensor público que vai atender demandas relacionadas à criança e adolescente e nos centros maiores, nas cidades maiores, exemplo de Novo Hamburgo, vai haver uma defensoria especializada em criança e adolescente, que era a defensoria, então, é a defensoria da qual eu sou titular até 30 de maio, né, depois me removendo para a Defensoria Especializada em Atendimento à Mulher, que de uma certa forma também acaba atendendo o direito da criança e do adolescente, muitas vezes até diretamente, né? Elas estão interligadas, Estão né? interligadas. A Defensoria Pública também tem um núcleo de defesa, um núcleo especializado de defesa da criança e do adolescente, que fica em Porto Alegre, então, pensando em ações estratégicas, não só na parte, né, depois de ter acontecido, infelizmente, o abuso, mas também de forma preventiva, na educação em direitos, na orientação, na atuação em escolas, né, de conscientização, com as crianças, com os familiares, com os profissionais da educação também, que é um local, muitas vezes, que acaba ocorrendo a proteção dessas crianças. Então, a Defensoria Pública atua após o ocorrido, mas também e preferencialmente antes, como forma de prevenção. Em maio agora, como falei no início do programa, nós vivenciamos a campanha, né, Maio Laranja, então de combate ao abuso, né, e à exploração sexual infanto-juvenil. Também é o mês da Defensoria Pública. Qual a importância dessa campanha, né, e de justamente desmistificar isso, de trazer esse tema para o debate só durante esses 30 dias, né, da comunidade está toda engajada, como agora, né, que está vindo à tona várias notícias, temos muitas fake news no meio, queria que você falasse um pouco sobre isso, os cuidados que as pessoas devem ter antes de divulgar e de fazer circular informações, especialmente que envolvam crianças e adolescentes.
né? Sim, a campanha, o Maio Laranja é importantíssimo, né? É um momento em que se fala mais sobre isso, se conscientiza. E a informação, quanto mais difundida, melhor. Porque as pessoas podem ficar mais atentas aos sinais das crianças e dos adolescentes ao seu redor. Seja familiares, seja vizinhos, seja na comunidade em que se encontram. E, coincidentemente, é o mesmo mês da Defensoria Pública. Né? O dia do Defensor Público é o dia 19 de maio. E 18 é o dia que marca essa luta contra a exploração sexual, um dia após o outro. Um dia após o outro. A Defensoria Pública, esse ano, nesse mês de maio, completa 30 anos no Rio Grande do Sul. E a gente cada vez mais busca atuar nessa área de prevenção e de campanhas de informação de uma maneira mais forte, mais contundente, para que a gente entenda sempre que o importante é prevenir, principalmente, né? E principalmente, eu diria que é difundir informações verdadeiras, com fonte segura, para que a gente possa combater o que realmente acontece. Porque essa questão assim que a gente está vivendo muito forte agora das fake news acaba atrapalhando o trabalho das autoridades que têm que buscar, então, não só prevenir, mas muitas vezes atuar depois que o abuso aconteceu. Isso acaba atrapalhando muito, então a gente tem que ter cuidado com buscar informação em fontes seguras, não replicar informações que a gente não tenha certeza de que sejam verdadeiras, buscar essas informações em sites governamentais ou em instituições de confiança, de credibilidade. A Defensoria Pública publica no YouTube, no canal da Defensoria Pública, alguns vídeos informativos. No Instagram também, né, tem informações ali. Então a gente pede que as pessoas busquem essas informações em canais oficiais, em canais seguros, para que a gente trabalhe com o que realmente acontece. Como é o trabalho da Defensoria Pública e do Conselho Tutelar nesse âmbito da exploração sexual? Bom, o Conselho Tutelar é o órgão, né, é a entidade que vai fazer esse contato direto. Eu costumo brincar, assim, comparando a um veículo, que o Conselho Tutelar seria o para-choques do veículo, né? É quem chega primeiro, é quem se depara com a situação e que muitas vezes vai constatar o que realmente aconteceu. Muitas denúncias chegam ao Conselho Tutelar, né? Mas também podem chegar à Defensoria Pública. Os canais em que mais comumente essas denúncias chegam são ao Conselho Tutelar ou nas escolas. Eu sempre digo que as escolas são um dos principais locais de proteção de criança e adolescente, porque é ali, com a confiança que se tem com as professoras, o vínculo que é estabelecido, que acaba aparecendo, as crianças acabam conseguindo contar ou demonstrar sinais de que estão sofrendo algum tipo de abuso. Então, é muito importante que a população, se não tem acesso direto a uma delegacia de polícia para fazer um relato, que busque os conselheiros tutelares da sua região, que busque o telefone de plantão do Conselho Tutelar para fazer essa denúncia, ou que busque realmente a própria escola onde a criança... A escola não é um canal de denúncia, mas pode ser um canal de proteção onde se percebe. Então, busque conversar com as pessoas da comunidade e leve até o Conselho Tutelar essa denúncia, porque é a porta de entrada, é o para-choques do sistema, eu diria, né? É o primeiro impacto, acaba sendo a partir do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, então, constatando que houve um abuso contra uma criança, adolescente, uma violência, ele pode aplicar de imediato uma medida de proteção ali naquele momento, que pode culminar até no acolhimento institucional, que é o abrigo, né? Como se chamava antigamente o abrigamento, hoje a gente chama de acolhimento institucional. Então, quando se verifica que a criança ou o adolescente estão em situação de risco dentro do seu núcleo familiar e precisam ser retiradas dali, o Conselho Tutelar pode aplicar a medida de acolhimento emergencial, mas tem que comunicar imediatamente, em poucas horas, para o Ministério Público e para o Judiciário. Tá? E a partir daí, o Ministério Público, entendendo que é o caso de uma medida de proteção, vai acionar o Judiciário e o Judiciário vai ratificar ou não essa medida de acolhimento institucional. A Defensoria Pública atua nessas medidas de proteção, acompanhando o acolhimento institucional, acompanhando esses processos e, de uma maneira geral, também atendendo aos demais direitos da criança em situação de acolhimento ou em situação de abuso. Direito à saúde, alguma medicação que precise, algum tipo de atendimento que o SUS, por alguma razão, não esteja fornecendo, o acesso ao direito à educação, um turno integral numa escola de educação infantil, por exemplo, que pode acontecer também, uma necessidade de transferência escolar que esteja sendo de alguma forma dificultada,
E também e principalmente na orientação dos responsáveis por aquela criança, que de alguma forma possam prestar atendimento e proteção à criança que foi violada dessa maneira. Deise, agora com essa questão das enchentes, somente na FENAC há cerca de 3.500 a 4.000 pessoas abrigadas. Nós temos outros abrigos ligados diretamente à prefeitura, né, ao Parque do Trabalhador, enfim, e outros inúmeros, assim, que são que a sociedade, tá, entidades, né, estão acolhendo essas pessoas. De uns dias para cá, e num vídeo do governador Eduardo Leite, ele fala, então, que começaram a surgir denúncias, né, de abuso e de outras situações constrangedoras contra mulheres, contra crianças e contra adolescentes. Diante disso, a gente tem o dado do Disque 100, né, que é o principal canal de denúncia, né, da sociedade. Então, através do Disque 100, qualquer denúncia pode ser feita sobre abuso, né, a crianças e adolescentes. Então, dados do Disque 100 relatam que 84% das agressões contra crianças registradas diariamente têm pais, padrastos, madrastas ou avós como suspeitos. Como fica essa realidade dentro dos abrigos, não só aqui de Novo Hamburgo, né, mas acredito que de todo o Rio Grande do Sul? Muito tem se falado sobre isso, né? A gente tem visto nas redes sociais e na mídia que esse assunto agora está em alta, as pessoas têm comentado sobre isso. E é importante que a gente veja que é um assunto que está aparecendo agora, porque essas pessoas estão em acolhimento, estão em abrigos do poder público, e então muitas vezes estão sendo vistas pelas autoridades competentes. É interessante que a gente perceba que se 84%, né, o dado é de 84%, são de pessoas familiares muito próximos da criança, esses abusos acontecem em casa e já aconteciam antes dos abrigamentos, muito provavelmente. A gente não tem dados e informações concretas de que tenham acontecido abusos dentro de abrigos em função da atual catástrofe climática, que tenham acontecido e iniciado por terceiros. Dentro desses abrigos. O que a gente tem identificado é que os abusos estão sendo vistos agora, eles estão visíveis, porque tem mais gente olhando, porque tem atendimento de saúde acessível nesses abrigos, porque tem conselho tutelar, porque tem pessoas, então, servidores da assistência social em contato direto com essas pessoas, e então está sendo possível a proteção. A proteção começa a partir do momento que essas crianças e adolescentes são vistos. E sendo vistos, são verificados os abusos. Então, há notificações de abusos identificados a partir do abrigamento de famílias, mas que já aconteciam no núcleo familiar e que foi oportunizado, então, que se desse a proteção devida a essa criança e a esse adolescente. Sobre a questão do abrigamento que você tinha falado antes, de crianças e adolescentes que de repente são retiradas temporariamente do seio familiar, aqui em Novo Hamburgo eles têm local para ficar? Sim, quando a gente fala de catástrofe climática, a gente está falando de abrigos para pessoas que perderam suas casas. Isso, né? São duas situações diferentes. São situações diferentes. Quando a gente fala de medida de proteção de criança e adolescente, de acolhimento institucional, são abrigos para crianças e adolescentes que são retirados de seus responsáveis legais, de seus pais, de suas mães, de suas famílias, em função de que aquele local em que elas viviam é um local de risco. Então, aqui em Novo Hamburgo, a gente tem uma média hoje de 170 crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional. Esses abrigos são mantidos pelo município de Novo Hamburgo, não foram atingidos, nenhum deles, a notícia de que tenha sido atingidos pela catástrofe climática. Então, essas crianças continuam nesses abrigos. O que pode acontecer, é que dentro dos abrigos do município para os refugiados climáticos, né? Tenha se identificado alguma situação de abuso, de violência, e essas crianças têm sido retiradas e levadas para os abrigos permanentes, que são as casas de acolhimento institucional em Novo Hamburgo. E uma outra situação, Tati, que é importante a gente falar também, que tu mencionou, sobre essa questão das mulheres, né? De garantir a defesa das mulheres, apesar da catástrofe que a gente está vivendo e do caos que acabou se instalando em função de tudo que a gente vivenciou nos últimos dias aqui no estado.
Então, vários municípios, inclusive Novo Hamburgo, já abriram abrigos específicos e exclusivos para mulheres, somente mulheres com seus filhos de até 12 anos. 12 anos. Porque ia te perguntar justamente sobre as mulheres que se encontram com medida protetiva, né, com o apoio da Lei Maria da Penha, como proteger elas, né, no meio de uma multidão assim. Sim, né? Esse é um cuidado que se precisa ter, né? A gente sabe que num primeiro momento as autoridades públicas tinham a intenção de salvar vidas, né? Então foi todo mundo entrando nos abrigos. A partir daí, foi preciso começar uma organização para identificar casos concretos e detalhes e situações específicas em que aquela mulher precisava ser protegida porque o agressor ou quem está ameaçando acabou indo parar no mesmo abrigo ou no mesmo ambiente que ela. Então, a partir da identificação desses casos, é possível, então, ir separando. Aqui em Novo Hamburgo, algumas mulheres já aceitaram, já estão nesse abrigo específico. Que é em Lomba Grande, né? A gente não identifica o local, mas já existe. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Social está encaminhando essas mulheres que querem, que têm o desejo de ficar, então, nesse abrigo exclusivo. Tem vaga, né? É só conversar com a assistência social aqui do município para que a gente possa encaminhar essas mulheres. E as medidas de proteção da Lei Maria da Penha, elas estão vigentes. Elas não deixam de ter vigência em função da catástrofe climática. Então, o agressor que foi intimado a se manter afastado daquela mulher, ele deve continuar afastado. Qualquer tentativa de aproximação, apesar do local em que está, configura descumprimento à medida protetiva e pode gerar prisão. Tá. Uma informação que eu acho que é bem importante de nós trazermos, né, é como identificar uma criança que está sendo vítima, uma criança, um adolescente, porque por muitas vezes eles escondem ou não sabem que aquilo se configura uma forma de abuso, né? Isso. Então, quais são os sinais de alerta, né, que a família, um cuidador, inclusive a escola, que tem um papel importantíssimo nisso, pode identificar, que ajude a identificar, então, que a criança está numa situação que não é de normalidade, né? E o que é considerado no Brasil abuso sexual ou tentativa de exploração sexual contra essa faixa etária. É importante a gente dizer que o abuso sexual ele não precisa ato, né, ter ocorrido a conjunção carnal, ou sexo vaginal ou anal. O abuso sexual ele tem várias formas de acontecer. Pode inclusive ser virtual, né? Ser pela internet sem o contato físico. Então, há várias formas de abuso sexual e exploração de crianças e adolescentes. E a gente precisa ficar atento para esse risco de que isso aconteça através das redes sociais. Por isso que a gente precisa saber o que nosso filho e nossa filha estão vendo, estão acessando. É importante que a gente tenha esse cuidado. E com relação aos sinais, eu dei uma olhadinha no material que a Câmara publicou ontem, né? Acho que foi lançada a campanha. Sim, lançamos a campanha no dia 13, né, de maio, trazendo o Maio Laranja, então. Eu dei uma olhadinha no material de vocês ali, eu acho que ele traz ficou bem bacana o material indicando quais são os sinais. Mas assim, trazendo um resumo, né, a criança começa a apresentar uma alteração de comportamento. Muitas crianças pequenas que já não faziam mais xixi na cama, voltam a fazer, ou tem alguma regressão em progressos que tinham tido na escola, começam a ter um comportamento alterado, alteração de apetite, alteração de sono. Muitas começam a alterar a forma de falar também, porque a violência ela acontece e não necessariamente a criança entende que aquilo tem um sentido sexual, mas ela entende que ela está sendo violentada de alguma forma, porque muitas vezes ela é ameaçada para não falar. Né? E como isso muitas vezes acontece de uma pessoa do seu vínculo muito próximo, do seu núcleo muito próximo, ela também se sente culpada. Medo e culpa, né? Medo e culpa. Ela se sente muito culpada, se sentindo responsável pela desorganização que aquilo pode causar. E como ela tem vínculo, ela também tem afeto pelo agressor muitas vezes. Então isso gera uma confusão, a criança começa a demonstrar essa confusão emocional, né? A maneira como está ali, muito choro, ou muitas vezes se retrai, para de conversar, para de contar. Então a gente percebe claramente vários sinais quando a criança
está sendo abusada. E que fique claro, assim, que é importante que a gente registre sempre. No Brasil, hoje, menores de 14 anos que tenham tido relações sexuais com um adulto ou com um adolescente, elas não têm o seu consentimento para essa relação tido como válido. O que isso significa? Relação sexual com menor de 14 anos é crime de estupro. Mesmo que se diga que essa adolescente quis namorar, né, entre aspas, como a gente tem ouvido. Então, por quê? Porque se entende que não tem maturidade ainda para dar o consentimento para a relação sexual. E depois dessa idade, como funciona? Dos 14 aos 18? Depois dessa idade é necessário que se avalie a questão do consentimento, né? A menina pode namorar, pode escolher namorar, mas é necessário o consentimento válido para isso, assim. Você falou em menina, mas os meninos também são vítimas, né, de violência e de abuso. Que bom que tu me corrigiu, Tati. É um hábito que a gente tem, né, mas está errado. Meninos e meninas, não existe distinção. Meninos e meninas são vítimas de estupro, inclusive. Porque o abuso sexual acontece contra meninos e meninas. E meninos menores de 14 anos, da mesma forma, podem ser vítimas também. Tá. Uma outra coisa que eu queria te perguntar é sobre as formas de violência contra criança e adolescente. A gente tem aqui a violência física, né, que é mais fácil de ser identificada porque comumente deixa marcas pelo corpo da criança, né, mas tem a violência psicológica também, a institucional e a sexual propriamente dita, que foi a que você nos trouxe agora por último. Sobre os alertas, a gente tem aqui mudanças no comportamento, proximidades excessivas assim com pessoas da família, né? E a sexualização no comportamento também. Isso eu acabei esquecendo de falar. A criança pode mostrar uma sexualização avançada, adiantada para a sua idade. Que não tinha antes desse abuso começar. Inclusive uma interação sexual com outras crianças da mesma idade. Acaba replicando em outras crianças o que vem vivenciando internamente, o que vem sendo submetida em razão do abuso. Alguns estudos até eles apontam que crianças que foram vítimas, né, de algum tipo de violência na infância sexual, elas tendem a replicar isso quando elas se tornam adultas. Né? Pode acontecer. Enfermidades psicossomáticas também temos como sinais de alerta, porque sabemos como o sistema nervoso, né, ele atua no nosso corpo. Dor de estômago, infecção urinária, as crianças ficam febris às vezes. Temos também a frequência escolar, que é um bom dispositivo, indicativo, então, para que a escola se atente que alguma coisa está acontecendo de errado. Sobre as leis, Deise, nós temos a ECA, que é a mais famosa lei, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também a lei Henri Borel, que foi uma lei, então, que recebeu este nome em referência a um menino de 4 anos morto em 2021 após as agressões sofridas no âmbito doméstico no Rio de Janeiro. Gostaria que você situasse um pouquinho mais o que cada uma dessas legislações ela representa, então, nesse combate à exploração sexual e ao abuso infanto-juvenil. O Estatuto da Criança e do Adolescente é o nosso norte, é o código principal dos direitos da criança e do adolescente no Brasil, né? Ele foi, então, ele é do ano de 90, ali da década de 90, e ele veio em substituição ao antigo Código de Menores, que era o que existia no Brasil antes, em que se tratava a criança e o adolescente, se chamava de menor, não como sujeito de direitos, mas como objeto, muitas vezes. Então, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem essa mudança de paradigma em que a criança e o adolescente passa a ser sujeito de direitos e passa a ter, como eu disse antes, prioridade na defesa desses direitos. Então, essas formas de abuso, elas já vinham previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. O que a Lei Henri Borel nos traz são instrumentos mais efetivos e mais eficazes de combate, de prevenção à violência contra a criança e o adolescente, que não se dá só com ação, mas que se dá também com omissão, que é a falta de cuidado, é a falta de atenção. É uma criança que está sem um olhar cuidadoso, um olhar de um responsável sobre ela, também é uma forma de violência. Que tipo de cuidados uma criança e um adolescente, que tipos de cuidados fundamentais, né, essenciais, esse serzinho precisa ter, né, após então ser identificado
essa violência? E como o Estado atua nesse sentido, que tipo de políticas públicas há, então, para dar todo esse suporte? Após a violência acontecer, Isso, né? após ser detectado e saber que efetivamente ela é uma vítima. Bom, né? primeiramente o atendimento tem que ser prioritário, né? Ela tem que ser atendida de imediato e de uma forma humanizada, né, acolhedora, com profissionais capacitados para isso, que tem uma escuta especializada. Então tem formas de escuta da criança e do adolescente vítima de violência sexual por profissionais que estudam, que se qualificam para isso. E existem centros de referência em atendimento infanto-juvenil, né, da criança e do adolescente, para que se possa, a partir do fato ocorrido, também se colherem as provas necessárias para que aconteça a punição ao responsável, que também é muito importante, né? Sem que isso gere uma revitimização da criança e do adolescente, que ela não sofra mais uma violência, então, causada pelo Estado em função da falta do cuidado no atendimento à vítima. Então, havendo sinais indicativos, procure a polícia, registre a ocorrência de imediato. Se sentir qualquer delegacia de polícia, tá? Caso se sinta intimidado a fazer isso numa delegacia de polícia, procure contato com o conselheiro tutelar. Há um celular de plantão, né? Depois eu acho que é possível informar do Conselho Tutelar de Novo Hamburgo, para que as pessoas possam acessar e possam fazer essas denúncias. Se ainda assim não se sente à vontade, procure os centros de referência do seu território, o CRAS, os centros de convivência, converse com pessoas da assistência social, com profissionais da área da saúde, no posto de saúde também, na UPA, onde tiver esse atendimento, converse com os profissionais da rede do município e busque ajuda, denuncie. Essa é a melhor maneira de lidar com essa situação tão triste que ainda a gente vê crescendo em números no Brasil, né? Como a parentabilidade positiva, a educação positiva, pode ajudar as nossas crianças até para que, se viverem uma situação, elas consigam chegar no pai, chegar na mãe, ou em alguém próximo, né? E saber que, se contar, né, se relatar o que está sofrendo, vai ser bem acolhido, ou vai ser acolhido de uma forma segura, já que o medo e a insegurança e a culpa são coisas muito comuns nessa idade, né? Não saber identificar, como a gente disse no início, se aquilo é um gesto normal ou se configura algum tipo de abuso. Eu acho que é um avanço, né? A sociedade precisa avançar, está a passos pequenos, né? Muitas vezes lentos, mas avançando para que as crianças possam ser ouvidas, né, como sujeitos de direito mesmo, que possam se expressar e que sejam ouvidas pelos seus pais e também nos ambientes comunitários em que elas passam. Ouvir a criança, acolher o que ela está dizendo e principalmente a gente oportunizar, seja no núcleo da família ou seja nos espaços de educação na escola, uma educação socioemocional, em que a criança entenda suas emoções, entenda o que ela está sentindo e que possa expressar e que quando expressar seja acolhida, seja ouvida. E não punida, né? Não punida. Também fazer um alerta sobre como as crianças ou como os afetos podem ser camuflados, né? E, na verdade, não ser um afeto e ser uma forma de abuso. Bom, o que é importante a gente lembrar, né? O abusador, ele não vai se expressar e dizer claramente que isso é uma violência. Ele vai conquistar a criança, né, e o adolescente. Vai tentar gerar um vínculo de confiança, ou muitas vezes esse vínculo de confiança já é estabelecido. Então, a gente precisa ensinar, né, para as nossas crianças, inclusive no ambiente escolar, como funciona, o que é o sexo, dentro, claro, da sua idade, adequado à sua capacidade de entendimento, né, o seu desenvolvimento cognitivo, mas educação sexual é muito importante, para que as crianças entendam o que é violência e o que não é. É só a partir do conhecimento, da informação e da educação é que essas crianças podem se defender. Então, sim, educação sexual adequada à etapa de desenvolvimento da criança é muito importante e precisa ser debatido, precisa ser falado. A gente precisa falar sobre isso, seja com os nossos filhos ou seja nos ambientes comunitários ou escolares em que as crianças circulam, né?
Além desse incentivo, então, a essa educação, né, conforme a faixa etária da criança, você acredita que tem algum outro tipo de ação, enquanto sociedade, né, ou enquanto governo mesmo, que possa ser feito para que esses índices, que são bem assustadores, sim, né, eles diminuam? Tati, a campanha, né, Maio Laranja é um grande momento para que a gente possa falar sobre isso, né? Para que esses momentos de conversa sejam ouvidos, né? Sejam replicados, para que as pessoas conversem sobre isso com seus vizinhos, nas suas comunidades, que a gente fale realmente sobre isso, porque a violência sexual ela é um assunto que acaba ficando, infelizmente, culturalmente, dentro das casas. E a gente precisa falar sobre isso para proteger as crianças, para elas entenderem o que é violência, o que não é. Então, quanto mais informação, melhor, que a gente possa falar sobre isso, né? E que a gente preste atenção nos ambientes onde a gente passa, o que a gente está oferecendo para essas crianças de informação também. Você falou no meio do programa ali sobre os abusos virtuais, né? Gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso, o que se configura, né, abuso se tratando do ambiente virtual. A gente falou num programa esses dias sobre o cyberbullying, como isso, né, tem se tornado intensificado o bullying pelas proporções, né, e no caso aqui também dos abusos também, né, acaba expondo a criança ou o adolescente ainda mais. Muito se falava, né, e ainda existe, sobre pedofilia, né, sobre compartilhamento de material relativo à criança e adolescente, usando imagem de criança e adolescente, mas cada vez mais a gente tem visto crescer o cyberbullying e a exploração sexual a partir do contato, da interação com crianças e adolescentes em redes sociais. Então, acaba começando uma interação numa rede social, começa a conversar, então começa a trocar foto, a pedir vídeo, e a partir daí muitas vezes passa a se ameaçar, contar ou expor aquela situação para obter essa vantagem, né, dessas imagens ou desses vídeos, ou então aplicando os famosos desafios, né, para essas crianças e adolescentes para que façam determinada coisa contra si, ou atitude de automutilação, muitas vezes relacionado à satisfação da lascívia, né, do desejo sexual desse abusador, desse agressor, que muitas vezes podem ser mulheres também, né, mas aqui falando de uma maneira genérica. Então a gente precisa estar atento para quais são as interações sexuais que essas crianças e adolescentes, as interações de comunicação que essas crianças e adolescentes estão tendo nas redes sociais. Às vezes a gente acha que a criança está dentro do quarto e está segura, mas ali dentro do quarto ela pode estar em contato e conversando e interagindo. O mundo inteiro de perigos, né? Exatamente, com o mundo inteiro de perigos. Então a gente precisa estar atento para isso, né? O nosso filho não necessariamente está seguro quando está dentro do quarto, se ele tem acesso irrestrito às redes sociais, à internet, acesso a conteúdo em plataformas de vídeo, em que não é possível se verificar enfim, se fazer filtros, né? Então há formas de controle parental para colocar nos dispositivos, nos celulares, nos tablets. É difícil a gente manter crianças afastadas da tecnologia hoje em dia, mas a gente pode criar meios e usar de recursos que já estão disponíveis para fazer esse filtro. Daí estamos nos encaminhando para o final do Por Elas de hoje, né? Você, há 8 anos, 12 anos como defensora pública, 8 anos trabalhando com crianças e adolescentes, se despede teoricamente, né? Porque assume a partir do dia 31 de maio a Defensoria Especializada de Mulheres, né? Contra mulheres vítimas de violência de doméstica. Violência, né, doméstica. Contra não, desculpa. Em favor das mulheres, né? É contra o abuso, mas a favor das mulheres. Qual é o teu sentimento, né? E é uma atuação que continua praticamente em paralelo, né? Embora não oficialmente. Sim. Em junho, então, de 2024, eu completaria 8 anos na Defensoria Especializada em Direitos da Criança e do Adolescente de Novo Hamburgo, e nesse tempo todo atuando aqui no município, atuando em contato com a rede de proteção do município, eu fui percebendo que muitas vezes o que faltava era conseguir atender aos direitos daquela mulher, mãe dessas crianças.
E me faltavam, muitas vezes, instrumentos para isso, porque ainda a gente não tinha defensorias especializadas em atendimento da mulher vítima de violência doméstica nos grandes centros. Então, foi uma luta da Defensoria Pública da criação de defensorias especializadas para além de Porto Alegre. Essas defensorias existiam só em Porto Alegre até então. Então, em janeiro desse ano, foi publicada a lei que criou 14 defensorias públicas especializadas em atendimento integral à mulher, em vários municípios, entre eles Novo Hamburgo. Era uma luta antiga da Defensoria Pública, isso foi possível concretizar. E no momento que essa Defensoria Pública foi instalada aqui em Novo Hamburgo, a partir daí de março, ela já está instalada, surgiu então a oportunidade, de eu me remover, principalmente para atender esse meu desejo interno que crescia cada vez mais, de poder ter um atendimento mais efetivo à mulher, e a partir daí isso vai acabar desaguando no direito das crianças e dos adolescentes filhos delas, Então... Já tem um local físico definido? Como é que vai ser a estrutura? Se tu já tem alguma coisa para adiantar para nós. Sim, eu tenho. A Defensoria Pública vai ter, a gente estava construindo essa sala, mas até é bom para poder comunicar à população de Novo Hamburgo, em função desse excesso de chuvas. A gente teve um problema no nosso telhado da Defensoria Pública, alagou. Não alagou por baixo, como a maioria das pessoas, a gente teve um alagamento por cima, pelo telhado. Então, hoje, infelizmente, a Defensoria Pública de Novo Hamburgo está fechada. Tá? Aqui em Novo Hamburgo, fisicamente, a gente está atendendo por telefone. Mas assim que a gente conseguir recuperar o acesso ao nosso sistema, aos nossos materiais, ao nosso computador, a gente vai, então, abrir essa sala de atendimento mais humanizado e mais a partir de 31 de maio, essa sala já estiver disponível para que a gente possa atender as mulheres de uma maneira mais acolhedora, mais humanizada, na Defensoria Pública de Novo Hamburgo. E quem são as mulheres que têm direito ao atendimento especializado, então, da Defensoria? Assim, Tati, as mulheres vítimas de violência doméstica são um dos chamados grupos vulnerabilizados, Então, de uma maneira coletiva, quando se trata de um direito coletivo, todas as mulheres vítimas de violência têm direito a acessar a Defensoria Pública. Mas, quando a gente trata de direitos decorrentes da violência doméstica, por exemplo, a partir de uma situação de violência doméstica que gera uma medida de protetiva, um afastamento do agressor do lar, e a partir daí a gente precisa resolver questões decorrentes desse afastamento, que seja divórcio, dissolução de união estável, alimentos, pensão alimentícia, regularização da guarda dos filhos. Muitas vezes é necessário suspensão de visitas, porque às vezes é o pai que é o agressor, então o contato com as crianças gera a revitimização da mulher, ou uma nova violência à mulher. Isso se trata no âmbito de família, mas é essa Defensoria Pública que vai cuidar. Aí essas pessoas, então, quando a situação decorre da violência doméstica, a gente pode atender, por uma regulamentação da Defensoria Pública, mulheres cuja renda familiar seja de até 3 salários mínimos. Se for superior a isso, para essas questões de direito de família, é necessário que a vítima procure um advogado. Mas a Defensoria Pública pode prestar orientação e acolhimento a todas as vítimas de violência doméstica. Certamente no programa Por Elas, aqui da TV Câmara, é um programa que foi criado em 2023 para trazer para o debate justamente todas essas questões que envolvem violência doméstica contra a mulher e também, os seus filhos, as crianças, aos vulneráveis, e que também luta e estimula pela emancipação feminina. Que bom. Certamente, durante esse ano que tem pela frente, após passar, essa tragédia toda, teremos longas e boas conversas. Que bom, por será aqui. Um prazer. Te parabenizo, então, pela tua história na Defensoria junto às crianças e os adolescentes, e te desejo muito sucesso, então, agora com as mulheres. Obrigada, eu fico feliz pelos desejos. Obrigada. E para terminar, então, uma mensagem desse momento tão delicado, que está acometendo não só a população hamburguense, mas toda a população gaúcha. O que eu diria é, não desistam de serem voluntários nesses espaços públicos. As pessoas ainda precisam muito desse voluntariado. Acreditem que o trabalho de vocês é fundamental. Estejam nesses espaços para voluntariar e, verificando uma situação de violência ou de abuso em espaço público, em ambientes privados, denuncie. Denuncie na polícia, denuncie no Conselho Tutelar, busque a Defensoria Pública aqui do município. A gente está
quase que em tempo integral na FENAC também, à disposição das pessoas para conversar. Então, se voluntariem, continuem trabalhando e acreditem que esses espaços públicos só melhoram com a nossa disposição de cada cidadão. Ok, muito obrigada, Deise, pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigada. Chegamos ao fim dessa edição do Por Elas, mas não do debate, da proposição de ações efetivas, da vigilância constante com nossas crianças e adolescentes. A conversa de hoje foi com a defensora pública de Novo Hamburgo, Deise Sartori. A luta contra o abuso e a exploração sexual infanto-juvenil deve ser permanente. Os dados apresentados pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos reforçam essa necessidade. De janeiro até a primeira quinzena de maio de 2024, foram feitas 11.692 denúncias no Brasil. No Rio Grande do Sul foram quase 700 e essa realidade precisa mudar. Se notar algo errado, algo suspeito, denuncie pelo Disque 100. Muito obrigado pela sua companhia no debate deste assunto e até o próximo Por Elas.